Ó, a gente tem que começar pelos erros, tá? Erros. Minha letra não é das melhores, tá? Se acostuma. A primeira coisa, antes de saber, olha, o que eu devo fazer? O que não fazer, se você já souber o que não fazer e não fazer isso, já é um adianto aqui, tá? E a primeira coisa é entender que, vou colocar aqui, ó, a ordem da criação está errada. A primeira coisa que você precisa entender é isso, tá? Sobre essa ordem de criação. Quando caiu para mim a ficha de uma coisa, foi muito bom, que foi entender o seguinte: lá no fundo a gente não quer necessariamente aquele objeto, né, ou aquela conquista física. O que a gente quer de verdade é o sentimento que aquilo traz. É. O que de fato a gente quer é isso. Então, uma pessoa que quer, por exemplo, eu quero ter uma casa própria. Lá no fundo não é necessariamente a casa própria, ela quer ter provavelmente segurança. Porque para ela, por exemplo, morar de aluguel é inseguro. Então o que ela quer de fato é segurança, né? Uma pessoa que quer manifestar em um relacionamento amoroso, normalmente ela não vai querer exatamente o relacionamento. Ela quer como ela vai se sentir, né? Vai se sentir amado e assim vai. Se você for pegar qualquer coisa, você vai entender que, na verdade, o que você quer é um sentimento e não a coisa física ali. E eu tenho até uma história rápida para contar sobre isso aqui. Vez por outra nos vídeos eu vou contar relatos sobre mim para realmente ficar aqui mais, né, não ficar uma coisa só teórica, mas te mostrar coisas práticas. Eu sempre gostei muito de relógios, tá? Sempre, desde criança. Eu lembro quando eu tinha lá ainda, tipo, 10 anos, que eu sempre pedia minha mãe para comprar os relógios lá dos camelô e tal, durava um tempo e depois acabava. E aí, passou algum tempo, enfim, uma das coisas que eu já fiz, eu já tive uma loja de relógios, uma loja virtual de relógios, relógios originais, relógios importados, né? Só que a gente comprava aqui do Brasil, enfim. E eu tinha, desde novo, a ideia de ter um Rolex, tá? Eu tinha a ideia de ter um Rolex. Só que era uma coisa impensável, né? Ter um Rolex, tipo assim, pô, um negócio. E aí, quando foi mais ou menos ali na época da pandemia, eu consegui comprar um Rolex. Eu estava, né? Foi um período que, para quem estava aí na internet e tal, era um período financeiramente bom. A oferta do relógio também, menos pessoas compravam, então estava um pouco mais barato, enfim. Comprei o Rolex. Sabe o que aconteceu? Depois de tipo um mês, era como se aquilo não fosse mais nada. Não significava nada. E aí, é bom ficar claro, tá? Não é que eu continuo gostando de relógio, você sempre vai me ver com algum relógio aqui, eu tenho uma pequena coleção. Nada contra o Rolex, não é que, quem tem Rolex é... Não, mas é que eu imaginava que aquilo ia me trazer um sentimento que no fundo não trouxe. Então, o erro tá aqui. É a gente achar que questões físicas vão preencher esse vazio. E isso não acontece. Não acontece. Não acontece. Então, qual que é a ordem de criação? A ordem começa no sentimento. A ordem correta da criação começa no sentimento. E aqui, daqui a pouco, a gente vai dar uma aprofundada nisso. A gente vai conversar aqui de mundo espiritual, mundo mental, mundo físico, para isso aqui não ficar só, né? Mas a primeira coisa que você precisa entender é isso. Começa no sentimento. Aqui é mais fácil de você manifestar e é mais saudável. Nesse sentido que eu disse aqui. Porque
quando não começa por aqui, é mais difícil de chegar. E além disso, às vezes você chega e aquilo não te completa. Você certamente ouviu casos, né, de pessoas, tipo assim, nossa, financeiramente estava muito bem, mesmo assim, né, estava infeliz e tal. Por quê? Porque não começou por aqui, tá? Então, essa é a primeira coisa que é preciso entender. E para a gente fechar essa questão de erro, o segundo erro está relacionado a essa palavra aqui, ó, esforço. Né? Então, isso aqui, 99% das pessoas aprendeu que se conquista as coisas através disso. Você conquista as coisas através do esforço, através do empenho extremo, através da luta. Se você não batalhar, você não vai ter nada. O que vem fácil, vai fácil. Todas essas questões, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu. Tudo isso quer dizer a mesma coisa. Você precisa se esforçar demasiadamente. Né? E quando você tem essa crença baseada no esforço, de duas uma. Ou você não consegue chegar em um determinado lugar porque, tipo assim, nossa, eu tô me esforçando tanto, mas a coisa não acontece. Ou então, acontece de você chegar e você ficar completamente sem energia, porque foi tão difícil, precisou de tanto esforço que a coisa não aconteceu. Tá? Então, só de você entender isso aqui, olha, eu não devo começar a querer criar pelo físico. E eu não preciso me esforçar demasiadamente. Só de entender essas duas coisas já vai facilitar bastante aqui, tá?